Salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast PRM na Prática. E hoje eu tenho aqui um convidado para lá de especial, um cara que é referência na produção audiovisual aqui na nossa região, né? E vamos estar explorando os bastidores da produção audiovisual aqui. Então vou pedir para o nosso convidado se apresentar aí, fala um pouco de quem que é o Brian Alves aí pra gente. Primeiramente, Lucão, boa noite. É uma satisfação estar aqui no podcast de vocês. Cara, o Brian Alves hoje tem 30 anos, né? 7, 8 anos de videomaker, 21 anos de música e 4 de marketing. Então, o Brian é um cara que está totalmente ligado à criatividade, à produção, e sempre curioso, querendo aprender mais no que está dentro do meu alcance, e basicamente isso. Não, muito massa. Basta a gente lembrar aí, né, que conheço o Brian aí de longa data, né? A gente já teve uma experiência aí na música. Antigamente eu via muito ele tocando aí nos lugares, em algumas bandas, né? Então, para mim é sempre uma satisfação hoje poder estar inserido no mesmo mundo que você está também, né? E estamos aí trabalhando no marketing, na área da produção de multimídia, né? Mas vou te fazer uma pergunta, como é que foi as primeiras experiências aí e há quanto tempo que tu está trabalhando no marketing digital, no audiovisual? Bacana, Lucão. Chamo de Lucão porque a gente aqui é longa data, né, Lucão? É isso aí. Cara, eu acho que, tô falando da música, né? Da música e nós dois viemos dessa vertente, né? A gente sempre tem uma tendência, né, da música sair para designer ou videomaker ou vai para o marketing, né? Eu acho que a gente tem muito disso na nossa profissão como músico, né? De divulgar, de mostrar quem a gente é, né? A gente precisa, né? Sim. Vender o nosso peixe, né? Não, Então, acho que já está um pouquinho dentro da gente também, né? Conta pra gente aí como que foi a tua trajetória no audiovisual lá no começo. Cara, minha trajetória no audiovisual, ela se inicia há 7 anos atrás, né? Na época, as redes sociais já estavam no ar, mas elas não tinham tanta relevância como elas têm hoje, com a inclusão da ferramenta do vídeo, né? Então, até quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu sofri até um certo tipo de preconceito, assim, porque na época eu não tinha câmera, eu filmava com o celular mesmo, né? Filmava e editava com o celular. E cara, foi assim, acho que uma monotonia da vida do CLT, de trabalhar com algo que nunca foi assim o meu gosto de verdade, né? De, por exemplo, estar indo trabalhar porque precisava de dinheiro, precisava pagar as contas, né? E, cara, eu resolvi realmente largar essa vida de um trabalho que trabalhava só por ter um faturamento, do que realmente trabalhar em algo que eu realmente gostava, né? Então, juntou o útil ao agradável, assim, vamos dizer, né? E foi algo que eu fui descobrindo com o tempo que realmente era aquilo que eu queria para a minha vida, assim, né? Quando eu era mais novo, eu já gostava muito de fotografia, né? Eu sempre fui da área, assim, mais da criatividade, da arte, né? Em paralelo, também, hoje eu tenho minha vida como músico, né? Então, acho que vem um pouquinho dali também, da arte, sabe? De criar, de tocar, né? Do instinto da criatividade mesmo, né? E basicamente isso, cara. Eu acho que isso dali foi o meu início. Acho que 2016, 2017, mais ou menos por ali. E, cara, no começo da minha trajetória como produtor do audiovisual, eu atendia o comércio local de Taió, né? Ia lá, precisava de uma loja, precisava de um vídeo, precisava mostrar algum produto novo que chegou. Até as barbearias, na época, estava muito em alta, as barbearias old school, né? E era um pessoal que queria estar bastante presente nas redes sociais, e eles precisavam de uma mão de obra de vídeo e foto.
E precisavam de tempo também para fazer isso, né? E tempo é uma coisa que barbeiro e empresário quase não tem, né? Verdade. Então, surgiu a oportunidade, comecei atendendo um cliente, foi aumentando a demanda e com isso foi aumentando a curiosidade e a vontade também. Galera, para quem não sabe, eu e o Brian já se conhecemos aí há um certo tempo, né? Como eu já falei, a gente vem aí de uma trajetória na música e é uma satisfação agora estar aí frente a frente contigo, trabalhando em produção multimídia, né? Na área do audiovisual. Então, eu queria saber, assim, como que foi para ti os primeiros contatos com a câmera, com a edição de vídeo, se foi natural, se teve algumas dificuldades. Fala um pouco pra gente aí. Cara, eu sempre gostei muito de fotografia, né? Eu acho que isso foi muito cedo, assim, acho que foi até o mesmo tempo com a música. E, cara, minha primeira ferramenta de trabalho como câmera foi o celular mesmo, né? Na época não tinha muito tempo, né, para investir e eu precisava de algo que fosse prático e rápido e que eu pudesse ter um mínimo de investimento. Então, na época, eu acabei adquirindo um celular e dentro do celular, cara, eu acabava editando, eu acabava fazendo as capturas com o celular, né? Eu tinha um kitzinho de softbox, né? 2 softbox, assim, que eu botava para iluminar, porque o celular, na época, ele tinha um sensor um pouco mais pequeno, né? Menos sensibilidade à luz, né? luz. E aí, cara, precisava de luz, assim, né? Então, mas dentro do meu flow de trabalho, assim, cara, eu filmava e já editava dentro do celular mesmo, assim. E foram, cara, eu acho que 1 ano e meio, 2, até conseguir levantar uma grana, assim, para comprar alguns equipamentos fora. Fora, que eu digo que fosse o celular, assim, né? Sim. Então, depois de uns 2 anos, 1 ano e meio, trabalhando com o celular, é que eu fui me envolver com uma câmera de verdade, uma câmera DSLR. Sim, que é uma semi-profissional, assim, as né? Canons, né? As Canons DSLR, não sei se a gente pode estar falando Canon aqui, está falando Não, propaganda, né? As DSLRs, né? Que era com um sensor espelhado, Sim. também, né? Uma lentezinha do kit que vinha com ela, o mais econômico possível, assim, também, depois dos 2 anos. E eu não tinha computador, então, basicamente, no meu início, eu comprei uma câmera, mas eu não tinha computador para editar. Daí foi mais um tempo depois até para comprar um computador para poder editar dentro, né? E aí depois disso também fui pensando assim, pô, eu tenho que me ficar um pouco diferente dentro da minha profissão. Fui lá, comprei um drone, né? Daí queria fazer só imagem aérea, queria abandonar a câmera, né? Mas o flow foi esse no começo, cara, conforme eu podia dar o passo, conforme eu podia comprar, né, foi uma mudança bem grande, né, de tu estar dentro de um software, dentro do celular, que era basicamente tudo intuitivo, para tu ir para um computador, mexer num Premiere, por exemplo. E sendo que, né, não tinha se familiarizado com aquilo em nenhum momento, né? É novo, totalmente novo, né? Mas como já tinha rolado um investimento em cima, né? Eu pensei, cara, agora eu sou obrigado a parar aqui, né? Sentar e aprender isso aqui, né? Então, depois de uns 2, 3 anos como videomaker é que fui migrar para a câmera mesmo e o software de computador, né? E como que foi a experiência, assim, já em seguida de ter pegado uma câmera e ido para um software de computador para fazer as edições? Tu percebeu que houve uma melhora bem significativa na qualidade do teu trabalho, entrega? Acha que veio a ser mais profissional? Pessoas que talvez tu não imaginava que iam te chamaram para fazer algum tipo de trabalho? Ou, tipo assim, conta aí pra gente como que foi mais ou menos assim esse salto do trabalhar meio como amador, né, com celular e software de celular, e partindo para um lado bem mais profissional, que hoje a gente vê nas tuas redes sociais um trabalho excepcional que tu entrega aí com câmera e software de computador, né? Pô, que isso, mano. Cara, assim,
foi um desafio, assim, né? Porque até então, como eu falei, eu só mexia com o celular. Cara, desde entender como operava uma câmera, né? De tu entender o shutter speed de uma câmera, que aí tu precisava regular a íris, né? Obturador, ISO, todos esses parâmetros dentro do celular lá eram automáticos, né? Daqui a pouco tu pega a câmera e se depara com isso, né? Me senti perdido, né? Até eu entender como cada specs funcionava dentro da câmera ali, cara, até porque a gente não tem o vocabulário, né? De tu, pô, vou pesquisar o que é essa ferramenta. Não, a tu não gente olha sabe. assim, quando pega a câmera, tu não faz nem ideia que não tudo s- que tem de configuração, Exatamente, né? até tu pegar esse vocabulário, né, para descobrir qual que é a ferramenta e tu pesquisar ela, né, e um YouTube da vida te mostrar como funciona aquilo ali, cara, foi assim desafiador mesmo, assim, né? Dentro da DSLR ainda, a gente tinha algumas limitações com o vídeo, né, principalmente no cenário que hoje a gente vive do videomaker, que é um cenário mais de guerrilha, que a gente tem que chegar, botar a bateria, dar o rec e sair filmando sem bater uma fotografia, bater um branco, né? Cara, então assim, muita coisa assim eu até tenho vergonha, porque eu tava aprendendo, né, mano? Eu tava na prática, ali, né? na guerrilha, indo ali e fazendo acontecer. Mas, cara, foi um processo de evolução, com certeza. Muito bom. E ali no começo, quando, né, tu começou a fazer os primeiros vídeos, as primeiras edições, tu imaginou que realmente tu ia sair do CLT e ia se tornar um profissional autônomo aí que, né, sobrevive hoje, querendo ou não, da tua arte, né? Tu já imaginava assim ou tu estava fazendo um teste, vou ver o que pode me levar a isso? Como é que foi assim no começo? Cara, eu sempre fui meio louco, assim, né? Até tu, acho que se identifica comigo, porque, pô, o cara já viver de música, querer viver de música, né? Então, assim, eu quando fui para o audiovisual, eu estava determinado que eu queria aquilo para minha vida, assim, sabe? Que de alguma forma eu ia fazer dar certo, Sim. né? Cara, a questão, assim, de evolução até hoje, às vezes eu paro, assim, olho um trabalho meu e às vezes vem aquela autocrítica, assim, pô, isso aqui, meu, podia ter melhorado, sabe? Podia... Então, mas de viver disso, cara, eu sempre foi algo muito certo, né? Pra mim, assim, sabe? Eu não, tipo, tive do, meu, será que eu... Não. Sim. A partir do momento que eu... Tu deu o start na que eu coisa. assinei a rescisão lá no CLT, eu falei, mano, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Massa. E assim, hoje a gente percebe em alguns vídeos que tem na tua rede social, né, alguns trabalhos que a gente acompanhou, que tu tem um estilo bem peculiar de edição, assim, tipo aquele vídeo da catedral, que tu fez todo aqueles trâmites com o relógio e tal. Como que foi criar uma identidade assim de edição e de captação para ti? Tipo assim, ou como que a gente pode como é que eu posso dizer? Dá assim como dica para a galera, ó, uma identidade para captação e edição aí que tu acha que é interessante ter, assim, como que foi criar essa identidade para ti? Cara, a identidade para mim, dentro do audiovisual, ela diz quem que é o Brian. Eu acho que tá muito nos meus vídeos está muito dentro do que eu sou, a minha personalidade, né? Dos meus gostos musicais, né? A gente sabe que audiovisual, o áudio vem na frente do vídeo, né? Então a galera às vezes esquece de ver que o áudio ele é tão importante Sim. quanto o vídeo. Então tá muito ligado aos meus gostos musicais, né? Como eu venho de banda, de rock and roll, tem uma pitada de rock and roll nos meus vídeos. Sim. Principalmente questão de identidade, do jeito de montar o vídeo de repente em cima da música, da pós-produção color, né? Eu sou um cara que, apesar de hoje a gente ter muito lado comercial, tudo muito colorido, né? Eu não sou um cara que gosta de fazer as coisas muito coloridas, assim, dentro do meu trabalho, assim, né? Eu tenho muito a influência dos anos 80, né? Que envolver Indo a ali música, nas raízes do rock and cara, roll, né? e tudo isso, cara, VHS pra mim, sabe?
eu sou um cara que é setentista, oitentista, é o jeito de... a gente está falando de audiovisual, né? Mas não está só ligado à edição, né? Tá ligado ao jeito que tu monta o cenário, que tu vai bater uma luz, né? Que tu vai posicionar, que tu vai fazer a tua fotografia, o que tu vai inserir de elemento naquele vídeo, né? Então, essas coisas são características que faz te chegar no resultado final, né? Então, o meu estilo, assim, eu bebo muito da água dos anos 80, dos anos 70. Então, o meu vídeo, tu vai ver grão no meu vídeo, tu vai ver daqui a pouco um estilo mais Kodak, sabe? Um color mais estilo Kodak, desaturado, com bastante contraste, né? Até tu falou do vídeo da igreja, é uma coisa que eu comecei a estudar há pouco tempo, que é o VFX, né? Que envolve essas questões de transição, cara, tu entrar, tipo, fazer recortes, né? Tu fazer máscara, de entrar dentro do relógio, sair em outro lugar, né? E ter esse tipo de transição para deixar o vídeo um pouco mais movimentado, mais dinâmico, né? Então, eu bebo muito dessa água, eu gosto, anos 80 para mim, com um pouco de tecnologia, sabe? Eu acho sensacional. Ele dá aquela pitada de nostalgia com a tecnologia, né? Tudo. E hoje, assim, você faz também bastante trabalhos mais comerciais também, né? Sim. Em uma conversa informal que a gente estava aí num bar da cidade, né? Aí tu veio a vir falar que também fizesse uns trabalhos aí para umas concessionárias, né? Há um tempo atrás, assim. E nesse tipo de trabalho mais comercial, assim, é difícil se adaptar com esse estilo mais old school que tu leva de captação e edição, ou é bem tranquilo, assim, a partir do momento que tu tá inserido na coisa e tá bem profissionalizado, é tranquilo, ou tem alguma certa dificuldade de adaptação? Cara, vai muito da identidade da empresa que tu tá assumindo, né? Tem empresa que aceita, gosta, te contrata pelo que tu é. E tem empresa que já tem toda uma identidade, né? A forma de adaptar uma tipografia, a forma de colocar o teu color, né? Então, o pessoal, tem empresas que aceitam fazer algo mais fora da linha e outros que tem que ser mais ao pé da letra mesmo, assim, sabe? Massa. Cara, eu para te falar a verdade, assim, hoje a gente vive um mundo muito padronizado, as coisas, assim, né? Tipo, por exemplo, tu vai ver um Instagram, volto a dizer, tudo muito colorido, aquela coisa, né? Eu gosto de fugir um pouco disso. Mas, cara, já teve empresas que eu cheguei, me colocaram um roteiro, assim, ó, mano, não, tem que seguir isso aqui. E devagarinho eu fui mostrando um pouquinho do Brian. Aqui pode dar uma melhorada, aqui com a experiência pode ficar mais legal. E foi acontecendo, sabe? Acho que tudo é questão de conversa, né? A adaptação, cara, a técnica ela vai ser a mesma para tudo. Tu que vai dar a pincelada ali para deixar do teu jeito ou não, né? E assim, ali atrás, né? Você veio falar pra gente que pesquisava muita coisa no YouTube, né? Viu bastante review aí. Mas tirando isso, tu tens alguma formação em alguma escola, em alguma coisa, ou foi na raça mesmo, assim, que tu aprendeu? Cara, escola da vida, assim, Escola né? da vida. Não, cara, eu nunca... Até porque o que a gente consome hoje de audiovisual no YouTube, cara, é muita informação. É difícil de tu conseguir filtrar e planejar um tipo de estudo, assim, né? Então, eu sempre fui muito na prática, sabe? O que me fazia ainda parar um pouco para estudar era eu comprar um equipamento novo e destrinchar ele. Testar ele, né? Ver como funcionava, o que eu conseguia tirar, para que ele servia direito, né? Então, agora eu perdi aqui. Mas, enfim... agora nesse último ano, eu acabei comprando 2 cursos, né? Um de Color Grading, né? Que é o CG Lab, até estou fazendo propaganda aqui, né?
E um outro desse VFX, que foi esse, o resultado, assim, da onde até cheguei, até estou um pouco parado agora, foi esse vídeo da catedral aí que tu falou, né? Mas, assim, para ter uma ideia, assim, né, de como como é que funciona a edição de outra pessoa, Sim. será que eu estou fazendo certo? Sim. Até daqui a pouco é umas crises que rola comigo mesmo, assim, de dizer assim, pô, Às vezes um bloqueio criativo, né? Porque, querendo ou não, ele exige muito da criatividade, né? exato, O mercado. do criativo, ou até mesmo, tipo assim, de eu olhar para mim assim, cara, eu tô fazendo isso aqui direito, será que, né? Mas o cara vai vendo com o tempo que não existe uma receita, né? Sim. A criatividade, cara, cada um vai ter um flow, um E jeito ela de é trabalhar. sem limites, né? Exatamente. Então, assim, posso dizer que tudo assim que eu sei, cara, claro, a gente sempre vai ter uma influência um de outro, mais de assim, tipo, curso, nossa, eu sou formado numa universidade. Sim. Isso não existe. E algum outro produtor audiovisual ou alguém assim do mercado que te inspira de alguma forma? Cara, eu tenho acompanhado muito assim, cara, um cara chamado Rod Cauê, que ele é um produtor que tem uma locadora em São Paulo. O cara é brasileiro, mas vamos falar aqui um pouquinho assim, né, de polêmica. Eu nunca achei o audiovisual, o cinema brasileiro, aquelas coisas assim, Sim. né? Até porque tudo que a gente consome, que eu consumo de referência, é de fora, Sim. né? Desde fotografia até a gente parar para pensar assim, as câmeras, né? A gente não tem uma câmera brasileira, Sim. né? Verdade. Então vem muito de lá, né? Então esse cara ele é brasileiro e ele, cara, ele tem assim um tato para coisa, um olhar clínico, uma forma de edição com fotografia que, cara, me encanta assim. Eu posso dizer assim que é um cara que eu tô sempre de olho, assim. Legal. Ele postou um vídeo, eu tô lá olhando, ver o que o cara postou de novo, se foi daqui a pouco um comercial, se foi um vídeo de dicas, se foi um review de câmera. Não, massa. E assim, aqui na nossa região do Alto Vale do Itajaí, né? Querendo ou não, a gente não tá bem no grande centro, assim, né? Que nem uma Florianópolis, Joinville, ou até mesmo São Paulo, como você citou o rapaz ali, né? Mas quais são as vantagens aí de estar aqui mais deslocado e quais são as desvantagens, assim, que tu poderia dizer, bem resumidamente, porque eu acredito que, né, independente de onde a gente está, se faz um bom trabalho, tu é a prova que está dando certo e pode ser bem reconhecido, né? Cara, o nosso trabalho, ele se dissipa, né? Querendo ou não, ele é um material de promoção, né? Então, tu vai fazer um vídeo para uma empresa, provavelmente eles vão postar esse vídeo, provavelmente eles vão patrocinar esse vídeo e uma hora ou outra alguém vai saber quem que fez esse vídeo. Se alguém está realmente interessado nesse vídeo que você fez, né? Então, cara, a região, eu acho que sim, cara, porque talvez a questão de você ter o network, né, talvez com pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, que trabalhem com, por exemplo, eu sou apaixonado por cinema, né, ainda um ponto da minha vida eu ainda quero ir para esse lado. Entrar de cabeça. Entrar nesse ramo que é o cinema, né. Hoje o Brasil, eles fazem cinema com publicidade, né. Mas aqui na nossa região, realmente, isso é uma coisa que não existe muito. Né? Que eu sei, até Blumenau tem alguma coisa, se não me engano, é um estúdio chamado Cuca Filmes, tá? Que os caras ali mandam muito bem, trabalham com câmera rigada, câmera RAW de cinema, um outro tipo de arquivo, né? Onde é filmado em RAW, em log, você faz a produção, a cor na pós-produção. Então, é um arquivo totalmente diferente de um arquivo que talvez a gente use hoje para trabalhar aqui na região, né? Sim, mas que é o padrão, assim, né? Exatamente. Então, assim, pela questão, assim, de entrar, de repente, numa produtora e
e ver como é que funciona um flow de produção de uma produtora, sim, eu gostaria de morar num lugar onde isso fosse um pouco mais fácil. Mas em questão de trabalho, cara, eu acho que isso não impede muito de você estar, daqui a pouco, indo para outra cidade, fazer um serviço, Sim. né? Ou na sua própria cidade aqui em Rio do Sul, né? Então, se futuramente vir a trabalhar com o cinema, então, né, vai ter que acabar se mudando aí da cidade, né? Mas é um projeto futuro, então não tem problema de hoje se mudar daqui de Rio do Sul para outra cidade. Não, cara, eu até, na verdade, eu penso muito nisso, né? Nessa questão de futuro, de ver como, né? E, cara, até tu falou da questão de cinema, né? Hoje eu tento fazer com o que eu tenho aqui em Rio do Sul mesmo, Sim. sabe? Eu estudando, tentando aplicar o que eu sei com videoclipe, tive alguns trabalhos já aprovados por editais, curta-metragens, documentários, né? Até se o pessoal depois quiser acessar meu canal lá no YouTube, vocês vão conseguir ver esse material lá, desde clipe, a produção de curta-metragem, documentário, né? Então, e esse tipo de conteúdo eu já tento aplicar um pouco de regras de cinematografia, né? De uma fotografia, planejamento de roteiro, né? Então, uma identidade visual do início ao fim do trabalho, né? Então, com aspectos, né? Aspectos cinematográficos, né? Psicologia imagética, tudo que vai propor a criar e gerar uma identidade para aquele... Mais cinematográfica, assim, Exatamente. Né? E então, eu queria pedir para te citar aí alguns desses projetos que tu tens aí e que foram, de alguma forma, muito, muito importantes, assim, para ti na tua trajetória, né? Se tem aí alguns, espero que tu cite aí para nós, uns 5 projetos aí que foram muito interessantes de você fazer. Vixe, vamos lá, vamos ver se eu tenho 5. Cara, todos esses materiais que eu acabei trabalhando nessa linha um pouco mais cinematográfica foram clipes, algumas live sessions e um documentário. A live session que a gente tem produzida, que está lá disponível no canal, é o Live em Rio, que foi um projeto que a gente aplicou durante a pandemia, tá? O que era o Live em Rio? Live em Rio, ninguém podia sair dentro de casa, né? Ninguém podia trabalhar com evento. E a gente teve a ideia, eu, Rafael Rosseto e o Henrique Marques, de facilitar a vida dos músicos, de trazer os músicos para dentro do estúdio e criar uma live session para eles. O que é live session? É eles tocar numa live. Sim. Né? Então, a gente só não fez esse material ao vivo mesmo. A gente gravou e depois do material pronto a gente soltou como se fosse uma live. Sim. Né? Então, a contrapartida desse projeto era justamente trazer em contrapartida um material, um portfólio para o músico que estava na pandemia. E a gente também teve uma doação solidária, que o músico na época da pandemia não podia trabalhar, né? E a gente disponibilizava um QR Code ali com o dado bancário do músico para ele poder facilitar a vida dele nesse tempo, né? Então, voltamos aí... Esse né? Um dos projetos, né? Então, assim, a gente está chegando ao fim aí do nosso podcast, né? E eu queria, para finalizar, assim, pedir para ti como que é o teu processo criativo para, né, fazer tudo isso do jeito que tu planejou. Se tu é um cara bem organizado, assim, tu vai lá, tu cria um briefing do zero, um roteiro, ou tu deixa fluir meio natural, assim, e vai dando umas dicas, vamos fazendo assim, ou faz só um esboço. Como que funciona melhor para ti? Cara, eu vou pegar o Brian lá do começo, tá?
acho que vocês estão no segundo ano do curso? É, o terceiro semestre. Terceiro semestre? Cara, eu acho que assim, falar sobre flow, cara, faça com o que tu tem na mão. Tá? Se tu tem o celular para começar, começa com o celular. Se tu só consegue editar com o celular, edita com o celular. Não deixa a ferramenta te limitar a tua criatividade. Então agora, para finalizar aí, a gente quer ouvir a voz da experiência aí, né? Querendo ou não, 7 anos aí, é uma trajetória bem interessante. E 7 anos, nada mais justo aí do que a gente pedir pelo menos umas 5 dicas aí, né? Para quem quer começar no mercado do audiovisual, de um cara que começou ali do absoluto zero, se parar para ver, né? Com um celular, 2 softbox, um sonho, né? É um sonho. Cara, eu acho que é mais ou menos o que eu acabei respondendo ali no outro, né? Cara, eu acho que a ideia é não se limitar a pensar em ter equipamento. A gente que vai começar no audiovisual, a gente sempre quer pensar assim, pô, que câmera que eu vou ter para começar, né? Que luz que eu vou ter para começar? Qual que é o programa que eu vou editar, né? Então, cara, não deixa essas coisas te limitarem, né? Acho que a principal coisa do audiovisual é a tua criatividade, né? Estimular ela com referências. Se você gosta de um estilo, siga aquele estilo. Se você tem um gosto musical, entre dentro daquele gosto musical. Se você gosta de um determinado fotógrafo, vai pesquisar ele. E basicamente isso. Maravilha! Então é isso aí, galera. Hoje a gente teve conosco aqui o Brian Alves, que é uma referência no cenário audiovisual, uma pessoa maravilhosa que veio topar aí fazer esse papo muito interessante. E quem curtiu o trabalho do Brian Alves, segue ele nas redes sociais aí, que ele vai estar falando agora quais são. E um forte abraço para quem ficou com a gente até agora. Valeu, galera. É um prazer, uma satisfação estar aqui no PRM na prática. E te agradeço, Lucão, pelo convite, estar aqui respondendo as tuas perguntas. Para quem quiser me seguir, @Brian Malves, com M, BRYAM Alves, e no YouTube também. Então é isso aí, galera. Agradeço a todos que ficaram com a gente aí em mais um PRM na prática e até a próxima!